O Maranhão passou a ser, nos últimos anos, um grande produtor de energia. Usinas hidrelétricas e termoelétricas, usinas eólicas, produção de etanol, petróleo e gás natural. O gás natural vem sendo produzido na região de Santo Antônio dos Lopes e Capinzal do Norte. E este recurso natural vem sendo utilizado principalmente para atendimento da usina termoelétrica de Parnaíba. A perspectiva da produção de gás é de crescimento, uma vez que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, vem concedendo licenças para a perfuração de mais de 70 poços no estado. O Mesa Redonda está no ar. O que se fazer com a crescente produção de gás natural no estado? Como esse recurso natural pode ajudar na indução ao desenvolvimento do Maranhão? Que providências o governo estadual tem de tomar para não se perder essa fantástica janela de oportunidades que se abre para o Maranhão? Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Allan Kardec do AILIB, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Francisco Pérez Soares, mestre em Energia e Ambiente, e Francisco Belfort Brito, mestre em Energia e Ambiente, professor universitário e pesquisador. Allan, qual é o papel do gás natural na matriz energética brasileira? O papel, primeiramente, bom dia. O gás natural ele tem um papel extraordinariamente importante. A gente vive no Brasil uma demanda de energia muito grande, muito forte, principalmente nós estamos falando de energia elétrica. E o gás natural, da forma que ele é produzido, que ele é utilizado no Maranhão, é a forma avançada que todos os grandes estudiosos recomendam de fazer, de você ter o gás próximo à produção de energia. Porque com isso você deixa de ter gasodutos, de fazer investimentos, em vez de fazer os investimentos nos gasodutos, você faz em fios e estações elétricas, etc. E com isso você ganha em volume, ganha economicamente. Certo. Bom, o que é que nós temos em termos de reservas medidas de gás natural aqui no Maranhão e o que é que significa isso dentro do Brasil e no mundo? Bom, o Maranhão tem reservas de gás natural provadas, né, em torno aí de 12 bilhões de metros cúbicos. Então, é uma quantidade razoável. No Brasil, nós temos reservas provadas em torno de 500 milhões de metros cúbicos. Não são volumes extraordinários, quando a gente compara, por exemplo, com o Irã, que tem reserva na casa de 35 trilhões de metros cúbicos, né? Os Estados Unidos, reservas aí na casa de 10 trilhões e o Brasil se situa como um país que tem reserva menor, por exemplo, do que a Bolívia e a Venezuela. Certo. Mas aqui no Maranhão, isso aí representa o que em termos de Brasil? Hoje nós somos o que em termos de produtor de... Bom, em termos de produção, o Maranhão hoje tem ele ocupa o 6º lugar no ranking. A gente perde hoje em termos de produção, tá? Nós perdemos para o Rio de Janeiro, que tem uma produção aí bastante significativa, seguido de São Paulo, Amazonas e Bahia. O Maranhão é o 6º hoje o maior produtor, produzindo aí alguma coisa em torno de 4 e no momento atual a 8 milhões de metros cúbicos por dia. Exclusivamente para atendimento do complexo termoelétrico de Parnaíba. Certo. Belfort, o que é que nós temos de experiência aqui no Brasil em termos de aproveitamento do gás natural? Bom, nós temos como aproveitamento a utilização do gás como
biocombustível, como combustível veicular, como geração de energia elétrica, como utilização nas indústrias petroquímicas e uma série de outras gamas, mas a que mais se destaca ainda é a produção de energia elétrica. Certo. Quer dizer que nós aqui estamos tendo esse aproveitamento maior, mas também nós estamos voltados exclusivamente para isso. Não exclusivamente, mas um número muito grande. Ainda temos também a produção do gás doméstico, o gás utilizado nas cozinhas industriais, residenciais de todo o Brasil. Certo. Mas aqui eu entro aqui, Chicão, numa outra questão. Nós não temos uma rede de gasodutos no estado, né? Isso não faz falta? O Alain ele tocou bem, não é? O modelo de aproveitamento do gás natural do Maranhão, que tem uma produção muito considerável, ela foi concebida, ela foi gestada no sentido da unidade de produção de energia, está próximo da área de produção. É o que a gente chama aí no jargão o gasto-aire, né? É o gás sendo transformado em energia diretamente no fio. Então, essa possibilidade, ela, de certa forma, supera um grande obstáculo nessa indústria de rede, que é o gás natural, que precisa de altos investimentos em infraestrutura para transporte. Então, a proximidade do centro de produção de energia da área produtora, isso favorece você ter uma produção de energia muito mais barata, porque não se precisou fazer grandes investimentos em gasodutos, né? Agora, isso também gera, de certa forma, uma frustração na expectativa do Estado crescer em função desse gás. Porque, apesar da gente ter aí uma produção, como se falou, que coloca o Maranhão como o sexto maior produtor de gás natural no Brasil, e nós temos aqui uma empresa que é a PGM, que agora deve ser adquirida 100% pela Eneva, que é a segunda maior produtora do Brasil, perdendo só para a Petrobras em volume de produção. Mas essa abundância de gás, pela falta de gasoduto e pela falta de uma política estadual de construção e instalação de gasodutos, né, você tem uma produção praticamente cativa para atendimento de geração termoelétrica. E a grande pergunta que fica, e a grande expectativa que se tem, e que se a gente não vencer esse obstáculo da falta de gasoduto, a gente não vai conseguir concretizar, é como levar esse gás natural para as indústrias. Como levar esse gás para substituir, né, os energéticos, outros energéticos fósseis, como o diesel, como substituir a lenha, o carvão, enfim. E considerando que quando se usa o gás nesses processos produtivos, o bem produzido ele tem um valor agregado maior, porque ele passa a ter uma qualidade muito maior, né? Fica aquele sentimento de que esse gás todo vai ter muita dificuldade de vir para os centros de consumo distantes para abastecer, por exemplo, a nossa frota veicular com GNV, as nossas residências com o gás natural doméstico, não é? E o gás natural industrial. E nós temos aí um potencial gigante que consumiria facilmente 2 milhões de metros cúbicos por dia para atender a indústria de cerâmica, a indústria de bebida, a própria Lumar, que consome aí 700 mil metros cúbicos de gás por dia, não é? As nossas empresas de cimento, o polo de Ferragusa em Açailândia, que se passar a utilizar o gás natural, poderia substituir o processo de fabricação de Ferragusa, que hoje no mercado internacional tem problemas de preço terrível, há uma descendência aí nos preços internacionais, e com o gás natural você poderia fabricar um produto de alto valor agregado, que é o HBI, que é um ferro briquetado a quente, e que tem preços ascendentes no mercado internacional. Então você poderia fazer uma verdadeira revolução, né, desenvolvimentista com esse gás natural nas indústrias do Maranhão. Infelizmente, entre o elo da cadeia produtor e o elo consumidor, nós temos aqui uma ausência, uma lacuna, que são esses gasodutos, que são investimentos altíssimos
Não é? Enquanto a gente tem um gás que é um produto flexível, de baixo custo e seguro, um investimento seguro, os gasodutos, eles são investimentos que precisam de grandes somas de investimento, são de alto risco. Um erro no planejamento do gasoduto, você perdeu aquilo, não tem como remodelar o gasoduto, levar para outro lugar, não é? E o prazo de remuneração daquele gasoduto era longuíssimo, nós estamos falando aí de coisa de 15 a 20 anos. Então, quando se fala em gasoduto, não se pode olhar com a visão de governo, nós temos que olhar com a visão política de Estado, de longo prazo, né? Então, tudo isso são dificuldades que se colocam nessa cadeia do gás natural, que leva a gente até a ficar um pouco desanimado em relação à questão. E o gás natural vai trazer o desenvolvimento para o Maranhão que a gente espera e que a gente precisa? Precisa ter um planejamento muito refinado para que isso ocorra. Bom, Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. O gás natural é considerado uma fonte de energia limpa e tem aplicação em termos domésticos, veiculares e industriais. O Maranhão não tem uma rede de gasodutos e atualmente sua produção tem um único comprador que é também o maior vendedor do produto. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Allan Kardec do AILIB, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Francisco Pérez Soares, mestre em Energia e Ambiente, e Francisco Belfort Brito, mestre em Energia e Ambiente, professor universitário e pesquisador. Chigão, tu defendeste recentemente aí uma dissertação de mestrado em que se faz uma análise da cadeia gasoífera maranhense. Resuma, por favor, para o nosso telespectador quais são as principais indicações que são feitas no teu trabalho. Bom, tentando resumir aqui o máximo, não é? Mas o que o trabalho procura mostrar nessa análise da cadeia, dividindo a cadeia nas suas três partes fundamentais, né, que são o segmento upstream, onde se produz e faz a prospecção e o tratamento desse gás, a cadeia de midstream que se transporta e a downstream onde se consome. Então, essa característica da indústria de gás, que é uma característica da indústria de rede, ela é muito complexa, diferente do petróleo, que não é uma indústria de rede. No gás, você tem um segmento dependendo do outro. Não adianta eu ter um comprador de gás se eu não tenho ninguém produzindo, porque esse gás que eu produzo eu não tenho como armazenar, então eu tenho que levar direto. E cadê o pessoal do midstream para transportar esse gás? Então, se eu não tiver essa sequência sincronizada, integrada, eu não vou ter o gás na ponta. Eu posso estar produzindo e não ter o gás na ponta. E eu não posso armazenar porque é muito caro, né? Essa é uma desvantagem do gás, que a gente pouco fala, que é por ser gasoso nas condições normais de temperatura e pressão. Para eu guardar aquele gás, eu preciso comprimir, e isso gasta muita energia para comprimir esse gás, né? Espanha, por exemplo, usa hoje reservatórios naturais para armazenar o gás, são reservatórios subterrâneos, minas abandonadas, fissura na crosta terrena. Então, os pesquisadores têm que encontrar a forma mais barata de armazenar. No Brasil, essa cadeia, ela padece dessa maior integração, porque os investimentos, de certa forma, são desarticulados. Há um grande esforço governamental em desenvolver novas pesquisas, não é? Fazer prospecções, produções. Por outro lado, o mercado privado, ele se articula dentro de planos de negócio pré-elaborados para produzir alguma coisa a partir daquele gás, e os investidores que precisam construir os gasodutos ficam com a parte mais cara e de maior risco também, não é? Porque, como a gente falou, um erro de construção do gasoduto, um mau dimensionamento, e eu não tenho mais o que fazer com aquele, é um investimento perdido, que tem um retorno muito longo. Então, o Maranhão não poderia ser diferente. A gente tem uma cadeia do gás que tem muitas promessas aqui na produção. Nós temos um consumidor praticamente cativo, que é o Complexo Termoelétrico Parnaíba, que consome todo o gás.
E se a gente imaginar que hoje o Maranhão produz em torno de dados oficiais da própria Eneva, quase 8 milhões de metros cúbicos por dia, para ela poder queimar todo esse gás dentro da capacidade nominal do complexo, que é de 3.700 megawatts, eu ainda vou precisar produzir o dobro. Ou seja, quando o Maranhão estiver produzindo 16 milhões de metros cúbicos por dia, ainda assim eu tenho um compromisso de atender a produção termoelétrica. Então fica a questão, como é que eu faço para levar esse gás para as indústrias, para o mercado veicular e para as residências? A resposta é, eu preciso de gasodutos. E os gasodutos são investimentos de grandes investimentos, né? Precisa de um capex muito alto e um prazo de retorno muito longo. Então, essa é a grande questão, que leva a gente, no primeiro momento, a estabelecer talvez um falso dilema. Ora, se eu tenho gás comprometido com a produção termoelétrica, como se falar, por que se falar de gás para a indústria, para as residências e para a frota veicular? Seria uma perda de tempo, já que eu estou vendo que o problema é muito grande, mas, como eu falei, é um falso dilema. Cabe aí ao planejador, ao governo, à iniciativa privada, né, abrirem uma grande discussão de como fazer que esse gás que existe chegue às nossas indústrias. Então, algumas propostas que o nosso trabalho levanta, primeiro seria a criação de uma rede estadual de gasoduto, uma REG, em torno aí de 1.000 quilômetros, com capacidade para transportar 3 milhões de metros cúbicos por dia, não é? E investimentos na ordem de 6 bilhões. Então nós estamos falando aqui de mais ou menos todo o montante do investimento que o Estado contraiu com o BNDES no governo anterior. Então são montantes grandes, não é? Uma outra alternativa que a gente poderia fazer era, ao invés de levar o gás da área de produção até o centro de consumo, é fazer uma inversão nessa lógica que os americanos chamam do poço ao posto, que é o que se conhece convencionalmente. Pega o gás, transporta, pega o gás, comprime e leva por navio metaneiro, por rodovia, ao centro de consumo. Uma outra lógica é você levar áreas dessa indústria para queimar o seu produto próximo ao poço. Você faz o caminho inverso, né? E aí o governo poderia ajudar muito criando microdistritos industriais nessa região de entorno de Santo Antônio do Lopes, capital do Norte, de forma que empresas, por exemplo, empresas de cimento, empresas de cerâmica vermelha, pudessem criar postos avançados para aproveitar aqueles postos que perderam interesse comercial, porque a sua pressão inicial na ordem de 150 bar caiu hoje para 8, 7, não é mais interessante economicamente que a empresa produtora use esses postos para atender, por exemplo, a termoelétrica, né? Mas esses postos continuam vivos para atendimento de baixa demanda. Então, se eu tenho uma empresa que vai queimar cerâmica e eu tenho um poço ali desativado, um poço maduro desativado ali da PGM, próximo ao lugar onde está aquela fábrica de cerâmica, para a empresa que vende gás, é interessante entregar esse gás para a queima da cerâmica, mesmo com baixa pressão, porque eu não preciso transportar o gás. E para você transportar o gás, você precisa de pressão extra. E para eu colocar pressão extra, é energia extra, né? Então, existem possibilidades, né? Existe possibilidade que precisa ser tratada com muita seriedade e em longuíssimo prazo. Nada que nós decidirmos hoje em termos de gás, amanhã vai estar no mercado. É bom relembrar que o curto prazo na área de gás natural é 3, 4, 5 anos. Ultrapassa o período de um governo. Então eu preciso abrir mão um pouco da minha visão de governo e criar uma visão de Estado, uma política de Estado de longo prazo, né, de médio e curto prazo para a nossa área de gás. Alan, nós temos aqui no Maranhão a Gasmar, dentro do modelo que parece existir também em outros estados e companhias estaduais. Como é que a Gasmar pode ajudar na resolução desse dilema de que fala aqui o nosso companheiro Chicão?
Esse, na verdade, é um dilema nacional. A legislação, a regulação toda, ela é federal. Sim. Então, a Gasmar é uma empresa que é criada por obrigação legal, né? Você não consegue distribuir se você não tiver uma empresa que veja, né, que cuide disso aí. Então, o que acontece também, e tem que ser um debate que tem que ser feito um pouco mais longo, Luiz, é uma discussão do Brasil e do Brasil no contexto geopolítico. Né? O que está acontecendo no ambiente do petróleo? O que está acontecendo? Nós tivemos aí no último ano, em um ano, nós tivemos uma queda de $100, $102 o barril. Para hoje deve estar, o preço de hoje deve estar em torno de 46, mas caiu abaixo de 40. Nós temos um grande campo produtor no Brasil, que é o pré-sal, que faz uma produção extraordinária de óleo, mas também tem um arcabouço legal, que é o mesmo que regula o óleo, é esse que regula o gás, e que trava, de certa forma, que essa indústria ela floresça. Como é que o óleo ele é produzido? Você tem um campo, aí os números aqui que Chicão falou, em termos de anos, você fala em termos de 10, 20 anos. Os primeiros 5 anos, basicamente, você não está economicamente recebendo nada. São sempre investimentos milionários. O investimento de 1 quilômetro de gasoduto é em torno de $1 milhão, né? Na melhor das hipóteses. O investimento que você faz para fazer uma exploração em terra em torno de $600 mil a cada 24 horas que a empresa faz isso. Ela vai passar ali 6 meses gastando. No mar já é em torno de $1 milhão. Então, e você tem uma indústria que é o petróleo, e aqui você tem um gás. O petróleo, o óleo, né, ele é líquido, ele tem uma forma de sair, ele sai, ele produz, ele tem uma crista e depois começa a cair durante os anos. E o gás não, ele é direto, ele é inteiriço, ele tem um platô e depois é que cai a produção. Então, levando em consideração, você tem que levar em consideração o que está acontecendo, como é que é a forma de produção para fazer a regulação. E, de fato, o que aconteceu no Brasil é que tem uma nova lei que chama Lei do Gás. Ela vinha para quê? Ela vinha para incentivar justamente as pessoas terem gasodutos. E os gasodutos que ficassem independentes da empresa principal, da empresa monopolista, que é a Petrobras. Mas justamente tirar um pouco essa âncora que virou a Petrobras no Brasil, que hoje nós temos um problema gigantesco, né, que tem que resolver. O modelo do Brasil, eu particularmente acho que há outros modelos. Você pode manter os modelos estatais de exploração, produção e distribuição e refino, como se faz na China. A China tem 3 empresas estatais. E aqui nós temos uma empresa única que monopoliza, de certa forma, e ela é gigante, e ela monopoliza todo o setor de petróleo, ou de hidrocarbonetos, etc. Então, o que acontece de fato é que essa lei do gás, que veio para promover que as empresas elas entrassem com os investimentos, ela não vingou. No fundo, nós tivemos queda na produção de gás no Brasil nos últimos anos. E aí nós pegamos a produção de 2009 a 2014, e, se eu não me engano, é em torno de 14% a queda que houve. Então, é um fato preocupante que chegou a lei do gás, mas ela não incentivou as empresas, né, que o modelo justamente foi retornando ao que foi falado, é ter empresas que investissem em fazer gasodutos. E isso não aconteceu. Então, vendo de uma forma nacional, o que está acontecendo nacionalmente, o modelo ele se repete aqui porque ele é travado pela regulação federal. Tudo bem. Belfort, tu és um homem da academia, né? É um homem da universidade, pesquisador, professor. Como é que a universidade pode ajudar nesse embrolho? Bom,
não existe campo mais adequado do que o da academia para proporcionar discussões e a possibilidade de encontrar soluções para problemas como dessa natureza. Então, de um ponto de vista mais simplório, o ideal seria, a todo custo, proporcionar um amplo debate para que se chegasse a uma conclusão adequada a respeito de como melhorar essa cadeia produtiva, de como melhorar a forma de aproveitamento dessa cadeia produtiva. E não só as academias, mas fazendo uso daquilo que no mundo inteiro hoje é comum e no Brasil não é tão comum, a utilização das parcerias entre as instituições produtoras, exploradoras, explotadoras, juntamente com essas academias, com o fim de se chegar a uma solução comum, que seria exatamente o mais adequado aproveitamento da cadeia. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da produção de gás natural do Maranhão e as possibilidades de utilização do gás como indutor ao desenvolvimento econômico e social do Estado. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Allan Kardec Lailib, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Francisco Pérez Soares, mestre em Energia e Ambiente; Francisco Belfort Brito, mestre em Energia e Ambiente, professor universitário e pesquisador. Bom, eu faço aqui a pergunta: nós temos aí um bem natural que está guardado aí no fundo da terra, e temos aqui uma situação do Maranhão com seus baixos índices de IDH, com baixos índices de produto interno bruto. Eu pergunto, a hora do gás é agora ou nós vamos ter que esperar mais para frente? O que é que seria o ideal nesse momento? Faça a pergunta aí para os três. Allan. Sim, a resposta é um sim sonoro. A hora do gás é agora. Inclusive, em termos internacionais, como eu falei no bloco anterior, o gás dos Estados Unidos é que provocaram a queda internacional do petróleo. E geopolítica em termos de quê? Porque ele entrou com um produto energético no mercado americano, que é um grande consumidor de tudo, de óleo, de gás, etc. Para você ter uma ideia, o estado da Califórnia consome mais gasolina do que o Brasil todinho junto. Então, nós temos... E como os Estados Unidos se tornou esse grande produtor de gás? Ele tinha uma rede. Quando você tem uma rede, cai o preço. Então, o que nós precisamos é fazer investimentos. Fazer investimentos no sentido de você produzir mais. Quanto você mais produz, é uma lei do mercado de derrubar o preço. O preço vai derrubar. Então, a hora do gás, sim, é esse aqui. E esse, tomando o exemplo dos Estados Unidos, que se espalha em outros países do mundo, é o quê? É o gás que chama shale gas, que é o gás não convencional. É um gás em que ele é explorado porque ele fica preso dentro de uma porosidade, como se fosse um material poroso, e fica como se fosse uma esponja. Ele fica preso lá. Então você quebra e deixa o gás escapar. O Brasil tentou fazer isso. Na 12ª rodada da ANP, houve uma tentativa de fazer a exploração do gás não convencional e houve o questionamento em termos ambientais. Isso aí é interessante ou não é interessante para o Brasil? Nos Estados Unidos não houve tanto. Então, mas a hora do gás, sim, a hora do gás é essa, porque o mundo inteiro está fazendo esses movimentos, inclusive para recuperar as indústrias nacionais. E aqui, como o Chicão falou, você pode aproveitar, fazer o modelo que nós tentamos na ANP, de fazer leilões
para a pequena exploração. Você não precisa produzir milhares de barris. Você pode botar 1, 2, 3 barris, como o pessoal faz nos Estados Unidos. Você vê aquelas alavancas fazendo a produção de óleo, a gente pode fazer o mesmo modelo aqui. Então é uma forma de fazer, e esse debate a sociedade tem que estar envolvida, porque nós vivemos de energia elétrica. Como é que nós vamos viver sem energia? Aqui esse programa está sendo transmitido porque existe energia elétrica. E a energia elétrica muito provavelmente que vem lá da termoelétrica que está produzindo energia, e está vendo do gás. Então, sim, a resposta é sim, é a hora do gás. É do gás. É a tua opinião também? Ou... Também concordo. E a gente precisa começar essa discussão agora e já, para poder obter já resultado daqui a 4, 5 anos. Né? Então, tudo que se fizer para fomentar a indústria gasífera aqui no estado do Maranhão, né, é uma ação inteligente se o Estado puxar isso. Porque vamos ver o seguinte, as nossas grandes reservas, como a gente falou aqui, que estão na ordem aí de 12 trilhões, né, de metros cúbicos, elas estão praticamente localizadas em áreas em que o IDH é muito baixo, o IDHM é muito baixo. Então você tem uma riqueza nesse subsolo, né, e que, se não for explorada, vai permanecer só como riqueza potencial. Quando ela é explorada, só o que aquele município, o que o Estado recebe de royalties, né, só o que o Estado recebe sobre circulação e transporte desse gás, é muito interessante. Em 2014, o Estado recebeu 50 milhões em royalties só com essa produção lá de Capinzal do Norte e Santo Antônio do Lopes. Então, a área de produção, a cadeia gasífera, eu diria que é um grande aliado no combate ao baixo IDH do Maranhão. Principalmente porque ocorre em áreas onde o IDHM é muito baixo, abaixo da média do Estado. E acho que o governo deveria desenvolver, deveria fomentar uma política industrial, incrementar no Pro-Maranhão, né, que para investimentos feitos nessas áreas de baixo IDH, abaixo da média estadual do IDH, que houvesse uma desoneração total de qualquer imposto, CMS, de qualquer coisa, né, para realmente atrair esses investimentos. E outra coisa que o governo deveria assumir é que todo o recurso obtido a partir de royalties fosse reinvestido em infraestrutura. Porque a gente sabe que um obstáculo para as empresas que vêm fazer prospecção é a falta de infraestrutura na região daquela bacia que ela vai estudar. Então a gente vê hoje, o Maranhão tem bacias interessantes, como Parnaíba, como Barreirinha, como a Pará-Maranhão, mas são bacias que não têm infraestrutura para as empresas que vão fazer prospecção. Aí o Estado poderia ajudar, pelo menos sinalizando para o mercado que aquela região tem infraestrutura para receber as empresas que vão prospectar, que é uma atividade de alto risco e de alto investimento. Então o Estado precisa ajudar a fazer a sua parte também. Então eu vejo que o gás precisa estar na ordem do dia do governo do Estado e que o gás é um forte aliado para o governo combater os baixos níveis de IDH do Estado. Não é? E que um pouquinho de inteligência e um pouquinho de jogo de cintura, a gente consegue vencer essas dificuldades naturais de falta de gasoduto. Vamos pressionar o governo federal para cumprir o PEMAT, gasodutos que foram planejados que não estão sendo construídos. Né? Vamos interligar o Maranhão na rede nacional de gasodutos. Diferentemente do setor de energia elétrica, onde nós temos aqui um sistema totalmente interligado e as nossas produtoras de energia jogam a energia para o Brasil inteiro, nós estamos aqui no sistema isolado. Nós não conversamos com o Sistema Nacional de Gás. Né? Então, a gente precisa ir vencendo esses obstáculos para realmente colocar o gás como um indutor de desenvolvimento, um parceiro no combate ao baixo IDH do Maranhão e numa coisa que pode agregar valor aos produtos industriais do Maranhão. Bom, não há dúvida com relação a que o gás é a bola da vez. Bom, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que o Maranhão, ele foi agraciado por Deus. O Maranhão tem uma série de riquezas naturais e o gás não é uma exceção. Aqui é o único estado da Federação Brasileira
Aqui nós detemos 4 bacias. Você detém uma bacia exclusiva no mar, uma que é mar e terra, que é a bacia de Barreirinhas, e as outras 2 são no continente, a bacia de São Luís e a bacia de Parnaíba. A gente tem uma questão de infraestrutura, e aí quando se fala de infraestrutura relacionada à produção do gás, é de explotação, transporte explotação e transporte, basicamente, mas existe a questão da infraestrutura de apoio, onde você precisa, por exemplo, da questão ferroviária, se fosse o caso, você precisa da questão aeroportuária que nós temos, também da questão portuária, que a gente tem um porto das melhores condições mundiais, e tudo isso favorece exatamente ao desenvolvimento dessa cadeia. Na bacia de Parnaíba, onde ela detém quase que 80% do território maranhense, onde se dá hoje a maior explotação de gás no território, pontualmente lá em Santo Antônio e em Capinzal, mas há uma diversificação de tudo isso, porque os estudos de perfuração sísmica já demonstraram que o estado inteiro, na verdade, detém essa capacidade. Os blocos que foram ofertados nas licitações que a ANP promoveu nos anos anteriores, estão aí à disposição das empresas que fizeram o arremate desses blocos. Então, todas essas empresas, todos esses empreendedores, no momento em que eles se sentirem efetivamente fortalecidos pelo Estado, eles vão trazer toda a sua estrutura e vão desenvolver as suas atividades, porque eles têm autorização para isso. E quando a gente fala da questão da infraestrutura de apoio, a gente fala dos pequenos centros de consumo. O Chicão colocou no bloco anterior exatamente aquela necessidade que os pequenos industriais têm de colocar no seu produto um maior valor agregado. Se a gente tomar como exemplo, por exemplo, a indústria cerâmica, a indústria cerâmica maranhense, ela tem saída não só no Nordeste brasileiro, mas como no Norte, mas ela também tem saída além mar. Ela tem boa receptividade na Europa, ela tem boa receptividade na África, ela tem na América do Norte. Poderia ter melhor se o produto fosse melhor preparado, com uma queima mais favorável. E a queima do gás seria o ideal para essas condições. E quando você coloca o ponto de produção em cima do poço, ou próximo do poço, você vai estar proporcionando a todos aqueles industriais uma possibilidade de desenvolvimento que noutra condição você não teria. Então, o gás é efetivamente a possibilidade que a gente tem de fazer com que o Estado, em um curto espaço, e a gente fala no espaço de Estado e não de governo, a gente trabalha em decênios, sim, de fazer com que o cenário maranhense fosse mais favorável. Bom, nós estamos aqui já chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que cada um de vocês fizesse as suas considerações finais para que a gente possa efetivamente encerrar. Primeiramente, como sempre, você tem o privilégio de estar aqui, de conversar com inteligências do nível dos senhores, é uma alegria redobrada. E sim, falar um pouco da história do gás, da pergunta que o nosso Luiz Pedro fez, que o gás é a bola da vez. Nós precisamos fazer ações, sejam elas políticas ou sejam elas industriais, no sentido de fortalecer a indústria do gás. O gás, assim como o petróleo, ele precisa de tecnologia. E existe uma frase muito conhecida na indústria do petróleo, que é de um sheik árabe dos anos 70, que ele disse que a idade da pedra não acabou porque acabou a pedra, mas porque teve outras tecnologias.
E a mesma coisa se aplica a essa indústria. O gás, ele tem um limite, né? Ele é limitado, ele acaba uma hora, mas você tem que saber explorar isso tecnologicamente em favor de seu estado. E eu acredito que esse investimento vale a pena, essa ação política, nós estamos dentro de uma casa política, essa ação política, ela tem que acontecer no sentido de fortalecer essa cadeia, essa é a minha opinião. Bom, Pedro, também eu quero externar o meu contentamento em estar podendo conversar sobre um tema que a gente às vezes não encontra interlocutores, né? E nem ouvintes, nem espectadores, porque realmente é um tema um pouco cáustico, um pouco, enfim. E nós que estamos nessa área aqui, da energia e do gás, a gente percebe justamente isso que o Alan disse. É um recurso que tem um grande potencial ainda para ser explorado. Quando a gente pensa que as reservas estão acabando, como aconteceu nos Estados Unidos, a academia vem com uma técnica de faturamento hidráulico e você tira gás de onde você não imaginou que se tirava. E vem o shale gás, e tem o target gás, e tem o gás de carvão, e tem o hidrato de metano que abunda nos leitos marítimos e no permafrost, talvez a energia do futuro. Então, essa questão do gás, a gente pensa, mas ela ainda tem muito o que explorar. E precisamos começar isso hoje. Governo, academia, empresários, não é? O governo federal não pode também ficar, porque ele comanda a parte de regulamentação desse monopólio todo, não é? E eu acho que nós temos um potencial que a gente precisa discuti-lo para poder aproveitar na sua forma máxima e plena, né? Fiquei triste hoje porque eu soube que um dos poucos cursos que nós temos aqui de petróleo vai ser encerrado. O curso do Unicema, que eu acho que não deveria, porque ao contrário do que se pensa com o fechamento da refinaria, a questão do petróleo e gás do Maranhão não acabou, pelo contrário, nós temos aí um campo vasto de atuação para melhorar a prospecção, melhorar a produção, distribuição, consumo, enfim, eu acho que tem uma cadeia aí com plenas condições de se envolver, e a gente precisa da academia. A academia não pode se furtar disso, porque é de lá que vem as soluções mais baratas, é de lá que vem técnicas que vão permitir que a gente faça a extração. O Maranhão tem reservatório de folheiro aqui, né? Do gás de folheiro, que é o shale gás que o Alan comentou nos Estados Unidos, que revolucionou uma indústria que se pensava morta nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje produz praticamente aí tudo que a sua indústria demanda. Enfim, então eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de conversar, ela é muito importante. Espero que a Casa Legislativa do Maranhão auxilie o governo nessa discussão, né, e que ajude a formular leis que incentivem a vinda de mais empresas aqui para o Maranhão. Muito bem. Vamos lá, Belfort. Bom, é importante ressaltar que o Maranhão, de uma certa forma, no Brasil é vanguarda quando se fala na questão do estudo e da prospecção. A gente tem aqui no Maranhão poços maduros na região da Bacia de Barreirinhas que datam da década dos anos 70, década dos anos 1960, 70, e poços com uma profundidade de 4.650 metros de profundidade no continente. Sim. Poços no mar que aproximam da mesma forma, a mesma profundidade, com a diferença que você tem lâminas d'água de até 2.000 metros. E aí a gente, fazendo uma comparação bem tranquila, a gente já estava bem perto do pré-sal e ninguém falava há muito tempo. Então o Maranhão, ele tem a oportunidade, e essa oportunidade não pode ser desperdiçada de maneira nenhuma. Muito bem. O Mesa Redonda abordou a questão do potencial de produção de gás natural no Maranhão e sua utilização como fator de desenvolvimento econômico e social do Estado.
O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia, alma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Música